Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 até o 22. Aqui fala que Jesus estava rezando num lugar retirado. E os discípulos estavam com ele. Então ali acaba a oração, Jesus se dirige e pergunta aos apóstolos: quem diz o povo que eu sou? Aqui já se passaram aí 3 anos de convivência de Jesus com os apóstolos. Está se aproximando o momento de Jesus cumprir a sua missão. A missão de dar a vida por mim, de dar a vida por você, de dar a vida por todos nós, para que nós tenhamos vida eterna, porque o pecado original nos levou à morte eterna. Infelizmente, Adão e Eva, na desobediência, acabaram comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, foram seduzidos pelo diabo e acabaram fazendo a vontade do diabo, em vez de fazer a vontade de Deus. Agora, Jesus, ele é oferecido, ele vem para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção, e está chegando agora o momento da sua morte. Então, Jesus está fazendo uma pesquisa com os apóstolos. O que é que o povo anda dizendo aí em relação à minha pessoa? Eles sabem quem sou eu? Aí vem, um é João Batista, Elias, outros acham que é um profeta que ressuscitou, os profetas que ressuscitaram aí e tal. E agora Jesus exige dele: e você? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro dá a resposta: o Cristo de Deus. No Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 16, Jesus disse para Pedro: Pedro, essa resposta que você deu não foi você que na verdade deu, foi o Pai que inspirou você para que você pudesse dar a resposta. Mas aqui, meus irmãos, está o centro da nossa vida. Reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido, é o Salvador, é a pessoa da Santíssima, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É aquele que veio do céu para nos redimir, para nos salvar. Nós, através disso, nós precisamos entender que Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Que ninguém vai ao céu se não for por ele. Que fora dele não há salvação. Não há nenhum outro nome pelo qual o homem seja salvo. O homem não vai ser salvo por meio de Buda. O homem não vai ser salvo por meio de Shiva. Não vai ser salvo por meio de Vênus. Não vai ser salvo por meio da Pachamama. Não vai ser salvo
por meio de Guaraci, de Jaci. O homem não vai ser salvo por meio de qualquer entidade. A única pessoa pelo qual o homem vai ser salvo é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Não tem outro meio. Ninguém vai ser salvo abraçando árvore por aí, adorando as árvores, adorando a mãe terra, adorando os pássaros. Não, ninguém vai ser salvo assim. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu para nos redimir. A Pachamama não veio nos salvar. Você está entendendo? Não há salvação. Não tem outra salvação. Se não for por meio de Jesus Cristo. E é por isso que depois que Pedro fala, tu és o Cristo de Deus, aí Jesus diz, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui está o ponto fundamental. A morte de Jesus salva-nos todos. Todos somos salvos pela morte. Mas, se Jesus morresse e ponto final, não ia, me desculpe eu dizer assim, não ia servir de nada. Então vem o complemento que ele vai dizer, e ressuscitar ao terceiro dia. Ressuscitar ao terceiro dia significa que assim acontecerá conosco. Quando nós proclamamos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro meio de salvação se não for por meio dele. E quando nós somos batizados e nos tornamos membros desta única igreja, porque não tem várias igrejas, é a única igreja, a Igreja Católica. E nós, dentro dessa igreja, nós praticamos os mandamentos, vivemos a santidade através dos sacramentos. Aí quando nós morrermos, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos para estar com Jesus Cristo. Porque eu sempre digo aqui para você, existem duas formas de se ressuscitar. Ou nós ressuscitamos para o inferno, ou nós ressuscitaremos para o céu. Para ressuscitar para o céu, tem que proclamar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Deus Salvador. Para ressuscitar e ir para o inferno, é abandonar Jesus e ficar do lado do diabo. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E neste mundo secularizado que está, neste mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, nós precisamos com a nossa vida proclamar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. E proclamar que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Deus, luz da luz. E que Jesus Cristo é o Senhor. E que o Espírito Santo é o nosso santificador, que é a Santíssima Trindade, que é o único Deus em três pessoas, é essa Santíssima Trindade. É esse Deus único que nós servimos e só por Ele nós seremos salvos. Nós não seremos salvos por outro meio. Não vamos entrar na onda do paganismo, meus irmãos. Não vamos voltar ao paganismo, vamos continuar perseverando, porque Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, mas aquele que perseverar nele, como o único Deus e Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus.